A casa do meu avô era um refúgio inesperado após o divórcio. As paredes, adornadas com fotografias em preto e branco, contavam histórias de um tempo que me parecia distante. O aroma de ervas secas invadia o ar, trazendo memórias da infância. A solidão, no entanto, era um peso constante. Cada canto da casa ecoava com a ausência de risos e conversas. Era difícil adaptar-me a essa nova vida. Nos primeiros dias, eu vagava pelos corredores, tentando encontrar meu lugar. O avô se mostrava gentil, mas havia um silêncio entre nós que parecia intransponível. Ele passava horas no seu pequeno escritório, mergulhado em livros antigos e documentos que nunca me atrevi a questionar. Era como se ele guardasse segredos que não estavam prontos para serem revelados. Certa manhã, enquanto organizava algumas caixas de velharias no sótão, encontrei uma carta amarelada pelo tempo. O papel estava frágil nas minhas mãos. A caligrafia era elegante e fluida, e as palavras falavam de amores perdidos e sonhos não realizados. Uma onda de emoções me invadiu, a carta parecia gritar por atenção em meio ao silêncio da casa. Desci as escadas com o coração acelerado. Ao entrar na sala, vi o avô sentado à mesa, os olhos perdidos na distância. Ele olhou para mim e um sorriso suave surgiu em seu rosto. Aquela expressão simples fez meu peito apertar, questionava minha própria felicidade naquele momento tão confuso. Encontrei algo interessante, disse eu, hesitando antes de mostrar a carta. Ele inclinou-se para a frente, a curiosidade iluminando seu olhar cansado. É uma história antiga, respondeu ele com um tom melancólico que não consegui decifrar. O diálogo fluiu lentamente entre nós enquanto eu falava sobre a carta e ele compartilhava fragmentos de sua juventude que nunca havia revelado antes. Descobri que ele tinha sido apaixonado por uma mulher que partiu cedo demais da sua vida. As palavras dele eram como ecos de uma dor antiga que ainda reverberava em sua alma. A cada nova revelação, o espaço entre nós parecia diminuir ligeiramente. Mas a sombra do tabu pairava sobre nós como uma nuvem pesada, o desejo por conexão era palpável e assustador ao mesmo tempo. Enquanto o sol se punha lá fora, uma sensação estranha tomou conta de mim. O avô sorriu novamente, um sorriso que carregava não só nostalgia, mas também algo mais profundo e inquietante. Eu me perguntava se esse novo vínculo poderia ser mais do que apenas familiar. O dia terminou com uma promessa silenciosa no ar, a busca por compreensão e pertencimento estava apenas começando. A solidão ainda me cercava, mas havia agora uma centelha de esperança em meio ao caos emocional que dominava minha vida recém-reformulada. A noite do festival trouxe uma atmosfera vibrante a Évora. As lanternas iluminavam as ruas de paralelepípedos, criando um cenário mágico que parecia contrabalançar a confusão que eu sentia dentro de mim. Caminhei ao lado do avô, cada passo carregando um peso que apenas nós dois compreendíamos. Ele falava sobre os tempos antigos, suas memórias dançando entre as sombras do passado e a luz do presente. As risadas das crianças e o aroma das iguarias locais flutuavam no ar, mas eu estava distante, absorvida pelo turbilhão de emoções que se formava em meu peito. Enquanto explorávamos as barracas coloridas, um grupo de músicos começou a tocar uma melodia familiar. O avô parou e fechou os olhos por um momento, como se cada nota o transportasse para outra época. Eu observava com uma mistura de admiração e confusão, questionando o que realmente sentia por ele. A música envolveu-nos, e não pude evitar dar um passo mais perto dele. Você se lembra desta canção? Perguntei. Como esquecer? Dançávamos ao som dela nas festas, respondeu ele com um sorriso nostálgico. Ouvindo suas palavras, percebi como era fácil perder-se na história dele. O peso da sociedade parecia menos opressivo ali, sob as luzes brilhantes do festival. Mas à medida que a noite avançava, os sussurros da razão começaram a ecoar em minha mente novamente. Era um amor impossível? Um tabu intransponível? No entanto, algo dentro de mim ansiava por mais. Caminhamos até uma área mais tranquila do festival, onde poucos se atreviam a ir.
O murmúrio da multidão parecia distante enquanto nos sentávamos em um banco sob uma árvore frondosa. O silêncio entre nós era confortável, mas pesado com palavras não ditas. Então ele virou-se para mim. Às vezes, sinto que a vida nos apresenta oportunidades inesperadas, disse ele lentamente. Você acredita que podemos mudar nosso destino? Questionei. Ele hesitou antes de responder. A vida é feita de escolhas. Naquele instante, algo mudará entre nós. A tensão no ar era palpável, havia uma conexão profunda que não podia ser ignorada. Ouvindo seu coração acelerar junto ao meu, percebi que estávamos à beira de algo novo e desconhecido. E então aconteceu, nós nos beijamos sob a luz suave das lanternas do festival. O mundo ao nosso redor desapareceu momentaneamente, éramos apenas nós dois em meio à confusão da vida cotidiana. A sensação foi tanto libertadora quanto aterrorizante, um passo em direção ao abismo dos tabus sociais. Mas assim que o beijo terminou, o olhar dele mudou. Havia algo mais ali, uma preocupação ou talvez medo. Ele afastou-se ligeiramente e olhou para o chão coberto de folhas secas. Não podemos deixar isso acontecer, murmurou ele com voz trêmula. As palavras ecoaram na minha mente como um sino tocando em meio ao silêncio da noite. A realidade bateu forte, eu estava prestes a cruzar uma linha sem retorno e isso me enchia de pavor e excitação ao mesmo tempo. O festival continuava ao nosso redor, mas tudo parecia distante agora. Uma escolha tinha sido feita, não havia como voltar atrás e eu sabia que as consequências disso seriam profundas e duradouras na minha busca por um lar emocional e aceitação neste mundo repleto de preconceitos e tabus. A música do festival ainda ecoava em meus ouvidos, mas a intensidade do momento anterior me deixava em um estado de reflexão. Sentada em um banco no jardim público, as flores ao meu redor pareciam mais vibrantes, como se soubessem do turbilhão emocional que eu enfrentava. A luz suave do entardecer lançava sombras longas, e eu me perguntava se conseguiria encontrar um espaço seguro para abrir meu coração. Nos dias seguintes, a relação com o avô se tornava cada vez mais complexa. Ele parecia entender a confusão que me dominava, mas havia um medo latente que me impedia de me abrir completamente. As conversas eram repletas de sorrisos nervosos e olhares furtivos. A cada palavra trocada, a intimidade crescia, mas também o peso do segredo que carregávamos. Uma tarde, decidimos visitar o mercado municipal. As barracas coloridas e os aromas das ervas frescas criavam uma atmosfera acolhedora. Enquanto caminhávamos entre os vendedores, não pude deixar de notar como o avô interagia com as pessoas ao nosso redor. Ele era querido e respeitado, e isso me fez sentir uma pontada de insegurança. Eu não queria ser apenas a mulher que havia se separado, queria ser vista por quem realmente sou. Você sempre foi forte, ele disse enquanto escolhia algumas ervas aromáticas para o jantar. A vida nos traz desafios, mas é nossa escolha como enfrentá-los. Suas palavras ressoaram em mim, mas também trouxeram à tona a fragilidade da nossa situação. Enquanto ele falava sobre suas memórias na juventude, uma história sobre sua primeira paixão emergiu. Era uma narrativa cheia de risos e lágrimas, revelando um lado dele que eu nunca havia conhecido. Ela era diferente, ele comentou com um brilho nostálgico nos olhos. Amor verdadeiro pode ser complicado. Ouvindo isso, percebi que até mesmo os mais experientes enfrentavam seus próprios tabus. A conversa fluiu naturalmente até que chegamos à loja de ervas onde costumávamos ir juntos quando eu era criança. O cheiro intenso das especiarias fez com que eu sentisse uma onda de nostalgia misturada à ansiedade. Olhando para as prateleiras cheias de frascos coloridos, algo dentro de mim começou a mudar. Essas ervas têm o poder de curar, ele comentou enquanto escolhia algumas para preparar um chá especial. Nesse instante, percebi que precisava fazer escolhas que refletissem quem realmente sou e não apenas o que a sociedade esperava de mim. Enquanto nos acomodávamos em uma mesa no café local após as compras, nossos olhares se cruzaram novamente com aquela intensidade familiar.
O mundo ao nosso redor desapareceu quando nossos lábios se encontraram pela segunda vez naquele dia. Foi um momento fugaz que trouxe tanto alívio quanto temor. O medo do julgamento externo ainda pesava em minha mente, mas ali estava eu, buscando não apenas um lar físico, mas também emocional ao lado dele. Essa nova realidade estava longe de ser simples, as vozes da sociedade sussurravam dúvidas incessantes em meu ouvido. No entanto, quando saímos do café e voltamos para casa sob a luz suave da lua crescente, senti uma determinação crescente dentro de mim. Precisava encontrar um equilíbrio entre meu desejo por amor e o peso das expectativas sociais. O caminho à frente estava nebuloso e cheio de incertezas, mal sabia eu que as consequências dessa busca por aceitação viriam à tona mais cedo do que imaginava. A noite que passamos juntos foi marcada por uma mistura de conforto e confusão. O calor do momento ainda pairava no ar, mas a realidade começou a se infiltrar nos meus pensamentos. A luz do dia traria consigo as sombras das expectativas e dos olhares críticos da sociedade. Na manhã seguinte, enquanto o sol iluminava os azulejos da cozinha, o silêncio entre nós era palpável. O avô preparava um café forte, e eu observava suas mãos envelhecidas, lembrando-me de como eles sempre foram um pilar em minha vida. Mas agora, essa imagem estava mudando. O que antes era apenas carinho familiar se tornará algo mais complexo. Você acha que as pessoas entenderiam? Perguntei, quebrando o silêncio. Ele hesitou antes de responder. As pessoas veem o que querem ver. Sua voz estava tranquila, mas havia uma tensão subjacente nas palavras. O medo do julgamento nos cercava como uma névoa densa. Decidi sair para respirar um pouco de ar fresco. As ruas de Évora estavam começando a ganhar vida com os primeiros comerciantes abrindo suas lojas. O mercado municipal exalava aromas vibrantes de ervas e especiarias, um contraste com a confusão que eu sentia dentro de mim. As conversas animadas ao meu redor pareciam distantes, como se eu estivesse em um mundo separado. Enquanto caminhava, encontrei um diário antigo em uma das barracas. O vendedor me garantiu que era especial, cheio de histórias sobre amores proibidos e sonhos desfeitos. Comprei-o sem pensar duas vezes. Ao abri-lo em casa mais tarde, as palavras escritas à mão ecoavam as minhas próprias inseguranças e desejos ocultos. As páginas falavam sobre a luta contra normas sociais e o desejo ardente por aceitação. Cada frase parecia ressoar dentro de mim, desafiando-me a confrontar meus próprios sentimentos e escolhas. Mas ao mesmo tempo, a leitura despertou medos profundos sobre o que poderia acontecer se decidisse seguir meu coração. Naquela noite, uma briga inesperada irrompeu entre membros da família durante um jantar comum na casa do avô. Os comentários sobre minha situação começaram a voar como flechas afiadas. Ela deveria saber melhor, dizia um dos tios com desdém. É tudo tão impróprio. As palavras cortavam fundo e me deixaram sem palavras. O avô tentou intervir, mas sua voz estava carregada de frustração e impotência diante da pressão familiar. A tensão na sala era palpável, percebi que todos estavam observando cada movimento meu como se eu fosse uma estranha em sua própria família. No meio daquela confusão emocional, senti meu coração disparar ao perceber que minha escolha poderia não afetar apenas a mim mesma, ela reverberaria por toda a família e poderia desestabilizar relações já frágeis. Quando finalmente consegui escapar para o jardim após o jantar tumultuado, as estrelas brilhavam intensamente acima de mim. Uma brisa suave acariciou meu rosto enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido naquela noite. O peso das expectativas sociais ainda me seguia como uma sombra indesejada, mas algo dentro de mim começava a resistir à pressão externa. Eu precisava decidir, seguir meu coração ou manter as aparências pela segurança da família? A resposta parecia distante quando ouvi passos atrás de mim, não era apenas o avô vindo me procurar, eram outros familiares também interessados nas consequências da minha decisão recente. A atmosfera na casa estava tensa, como se cada canto guardasse segredos que não podiam ser revelados. Os passos que ouvi se aproximavam, e logo a porta se abriu, revelando uma das minhas tias.
O olhar dela era inquisitivo, e eu sabia que ela não estava ali apenas para uma visita casual. Você está bem? Perguntou ela, com um tom de preocupação que soava mais como um aviso. A pressão aumentava em meu peito. Sim, só estou a pensar, respondi, tentando manter a voz firme. A verdade era que os pensamentos sobre o avô e as escolhas que fiz me consumiam. O peso da expectativa familiar parecia querer me engolir. Ela se sentou à mesa da cozinha, e eu percebi que o clima estava mudando. O cheiro do café fresco misturava-se com o aroma das ervas secas que o avô guardava em potes na prateleira. Você sabe que todos estão falando sobre você, não sabe? Sua voz era suave, mas as palavras cortavam como uma faca. Sobre o que, tentei desviar o olhar, mas não consegui evitar sua expressão séria. Sobre você e seu avô. As pessoas notaram como vocês estão próximos. As palavras dela reverberaram em minha mente como um eco distante de um aviso. A ideia de ser julgada por algo tão íntimo me fazia sentir exposta. A visita inesperada trouxe à tona lembranças dolorosas do passado. Recordei momentos em que a família sempre foi unida, mas também os momentos em que segredos foram enterrados sob sorrisos falsos. A pressão aumentava à medida que ela continuava a falar sobre a necessidade de manter as aparências. Você precisa pensar no futuro, disse ela com um tom de urgência. Não pode deixar que isso te afunde. As palavras dela me deixaram inquieta, e eu sabia que precisava de apoio para lidar com tudo isso. Decidi sair da casa por um momento e fui ao Café Lentejo, onde as conversas eram mais leves e os risos podiam ofuscar a dor. O café estava cheio de vida, o tilintar das xícaras e as conversas animadas criavam um ambiente acolhedor. Pedi uma bica e sentei-me em uma mesa no canto, observando as pessoas ao meu redor. Um grupo de amigos ria alto enquanto compartilhavam histórias da infância, e suas risadas pareciam tão distantes da minha realidade. Enquanto absorvia aquele momento de normalidade, percebi uma presença familiar ao meu lado. Era uma amiga de longa data, alguém com quem eu costumava compartilhar meus segredos mais profundos antes do divórcio me afastar de tudo isso. Oi? Quanto tempo? Disse ela ao se sentar à minha frente. Oi, respondi com um sorriso forçado. A conversa fluiu naturalmente entre nós até que ela fez uma pergunta direta: como você está lidando com tudo? A resposta estava presa na minha garganta quando meu telefone vibrou no bolso da bolsa. Olhei rapidamente para a tela, era uma chamada do avô. O coração disparou ao pensar no que ele poderia querer discutir agora. Desculpe, murmurei para minha amiga enquanto atendia a ligação. Acho que precisamos conversar, disse-ele do outro lado da linha, sua voz carregada de gravidade. O mundo ao meu redor pareceu desaparecer enquanto eu escutava suas palavras. Um segredo revelado poderia mudar tudo novamente, e eu sabia disso instintivamente. A ligação estava prestes a mudar tudo. O avô, sempre tão reservado, finalmente decidiu abrir seu coração. Eu me sentia presa entre o desejo de saber mais e o medo do que poderia descobrir. O que ele tinha a dizer poderia arruinar o que construímos ou, talvez, oferecer uma nova perspectiva. Sobre o que você quer falar? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas na garganta. O silêncio entre nós parecia pesado, carregado de segredos não revelados. Eu tenho uma história que nunca compartilhei, começou ele. Uma história sobre um amor que vivi muitos anos atrás. Suas palavras soaram como um eco de algo distante, algo que eu não esperava ouvir. O avô sempre foi uma figura forte e inabalável, e saber que ele também havia amado profundamente me fez vê-lo sob uma nova luz. Enquanto ele falava sobre sua juventude e a mulher que havia amado, percebi como suas memórias eram vívidas. Ele descreveu momentos de alegria e dor com detalhes que revelavam a profundidade de seus sentimentos. Em meio à narrativa, uma nova camada de compreensão começou a se formar em mim. A conversa tomou um rumo inesperado quando ele mencionou como essa mulher havia partido sem aviso prévio.
A vida é cheia de surpresas, disse ele com um suspiro. Às vezes, perdemos oportunidades por medo ou por não saber como agir. Suas palavras pareciam ressoar em minha própria situação, refletindo os dilemas que enfrentei após o divórcio. Ao mesmo tempo, uma parte de mim lutava contra a ideia de que poderia haver paralelos entre nossas histórias. O amor dele era do passado, o meu era complicado e cercado por tabus. A linha entre amor e tabu se tornava cada vez mais tênue à medida que eu ouvia sua história. O evento comunitário no próximo fim de semana se aproximava rapidamente. Eu sabia que seria um momento crucial para mim. A pressão da sociedade pesava sobre meus ombros enquanto eu tentava encontrar um caminho para seguir em frente sem perder o contato com meu avô. No dia do evento, as ruas históricas de Évora estavam decoradas com lanternas coloridas e risos ecoavam pelo ar. As pessoas se reuniam na Praça do Giraldo para celebrar as tradições locais. No entanto, minha mente estava longe da festa, eu lutava para equilibrar minha nova realidade com as expectativas familiares e sociais. Quando cheguei ao mercado municipal mais cedo naquele dia, fui envolvida pelo aroma das ervas frescas e pela energia vibrante do lugar. As conversas ao meu redor pareciam distantes enquanto eu ponderava sobre minhas escolhas. A ideia de recomeçar era tentadora, mas o medo do julgamento ainda me paralisava. Então vi uma mulher idosa vendendo flores e seus olhos brilhavam com sabedoria acumulada ao longo dos anos. Ela sorriu para mim e disse: às vezes é preciso arriscar para encontrar a verdadeira felicidade. Suas palavras foram como um sopro de ar fresco em meio à confusão emocional em que me encontrava. Decidi ir até o Café Alentejo após isso, onde costumava buscar conforto nas conversas silenciosas com amigos antigos. Ao entrar no local acolhedor, percebi uma nova oportunidade diante de mim, não apenas no relacionamento com meu avô, mas também em relação a mim mesma. O futuro ainda era incerto, mas algo dentro de mim começou a mudar. A luta contra os preconceitos sociais continuaria, mas agora havia esperança na possibilidade de aceitação e pertencimento genuínos. O aroma do café fresco envolveu-me assim que entrei no Alentejo, um espaço que sempre foi meu refúgio. A luz suave filtrava-se pelas janelas, criando um ambiente acolhedor. Sentei-me em uma mesa no canto, observando as pessoas ao meu redor. Cada uma delas parecia tão distante da minha realidade. A conversa animada entre um grupo de amigos chamou minha atenção. Eles riam e compartilhavam histórias, enquanto eu lutava contra os meus próprios pensamentos. A relação com meu avô tornara-se um labirinto emocional, e a necessidade de um lar estava se tornando cada vez mais urgente. O que eu realmente queria? Um amor que desafiasse os limites ou a segurança de uma vida convencional? Enquanto refletia, um conhecido aproximou-se da minha mesa. "Estás bem?", perguntou ele, com uma expressão preocupada. O tom da sua voz fez-me sentir exposta, como se minha luta interna estivesse à vista de todos. Respondi com um aceno de cabeça, mas a máscara que usava não podia esconder o turbilhão dentro de mim. "Se precisares de alguém para conversar..." Ele começou, mas interrompi-o com um sorriso forçado. Não queria discutir meus dilemas com ele. Agradeci e voltei a olhar pela janela, onde as sombras das árvores dançavam ao vento. Naquele momento, uma ideia surgiu: talvez fosse hora de enfrentar os meus medos e buscar apoio na comunidade ao meu redor. A Praça do Giraldo estaria cheia no próximo dia, e a ideia de participar me intrigou. Poderia ser uma oportunidade para me conectar com outras pessoas e talvez encontrar uma nova perspectiva. Ao sair do café, decidi caminhar até os jardins públicos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons quentes. Sentei-me em um banco e deixei os pensamentos fluírem livremente. O amor pelo meu avô ainda era confuso, havia momentos em que parecia certo e outros em que a culpa apertava meu coração. Uma brisa suave acariciou meu rosto enquanto olhava para as folhas das árvores balançando suavemente. Lembrei-me das conversas que tivemos sobre o passado dele, histórias que agora pareciam mais relevantes do que nunca.
ele também enfrentará tabus em sua juventude, talvez houvesse algo ali para eu aprender. No entanto, o peso da expectativa social continuava a me oprimir. O medo do julgamento dos outros era como uma sombra constante, sempre presente nas minhas decisões. Decidi voltar para casa antes que a escuridão tomasse conta da cidade. Ao entrar na casa do meu avô, encontrei-o sentado à mesa da cozinha, perdido em seus próprios pensamentos. O olhar dele encontrou o meu e havia uma conexão silenciosa entre nós, um entendimento tácito das nossas lutas internas. Como foi teu dia? Ele perguntou com suavidade. Foi diferente, respondi vagamente, sem querer entrar em detalhes sobre minhas reflexões. Ele sorriu levemente e isso me fez questionar se ele também sentia o peso dos tabus que nos uniam ou se estava apenas alheio à complexidade da nossa relação. Enquanto conversávamos sobre trivialidades, percebi que precisava tomar uma decisão sobre nosso futuro juntos, algo que poderia mudar tudo entre nós para sempre. E essa decisão não seria fácil, o caminho à frente estava repleto de incertezas. A última frase ficou presa na garganta enquanto pensava nas consequências disso tudo. O amor pode realmente superar os tabus? Enquanto ponderava sobre a decisão que precisava tomar, a luz do sol filtrava-se pelas janelas da casa, lançando sombras dançantes no chão de ladrilhos. O aroma das ervas que o avô cultivava no pequeno jardim misturava-se com o cheiro do café fresco que ele preparava. A vida seguia seu curso habitual, mas dentro de mim uma tempestade se formava. A ideia de um futuro ao lado dele era ao mesmo tempo reconfortante e aterradora. A sociedade não entenderia, e eu mesma lutava contra o peso dos preconceitos que me cercavam. O olhar do avô, sempre gentil e compreensivo, tornava-se um farol em meio à escuridão das minhas dúvidas. Você está pensando demais, ele disse certa vez, um sorriso brincando nos lábios. Às vezes, é preciso apenas sentir. Um dia, enquanto caminhávamos pelo mercado municipal de Évora, vi um grupo de jovens rindo e conversando animadamente. Um deles olhou para nós e fez uma piada sobre casais inusitados. Meu coração disparou. O avô percebeu minha reação e segurou minha mão com firmeza. Não ligue para eles, murmurou, mas a insegurança começou a corroer minha confiança. Aquele dia no mercado trouxe à tona memórias de minha juventude, os risos despreocupados, as promessas feitas sob as estrelas. A vida tinha mudado tanto desde então, o divórcio havia deixado cicatrizes profundas que pareciam impossíveis de curar. No entanto, a conexão com o avô era algo novo e vibrante, desafiando todas as normas estabelecidas. À noite, enquanto conversávamos na sala iluminada por uma única lâmpada pendente, o silêncio se tornou pesado. E se decidíssemos ser mais abertos sobre nós? Perguntei hesitante. Ele hesitou antes de responder, isso pode ser complicado. A verdade era que eu desejava liberdade, liberdade para amar sem medo. As semanas passaram e nossa relação se aprofundou em meio a sorrisos trocados e olhares cúmplices. Um dia especial chegou, a festa da cidade na Praça do Giraldo. As lanternas brilhavam como estrelas caídas e a música envolvia todos em uma dança coletiva de alegria e celebração. Foi nesse momento que nossos lábios se encontraram pela primeira vez. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto tudo o que restou foi aquela conexão intensa e pura entre nós dois. O beijo foi breve, mas carregado de significados ocultos, promessas não ditas que pairavam no ar. No entanto, ao voltar para casa naquela noite mágica, percebi algo inquietante. Havia murmúrios na vizinhança sobre nós. Olhares desconfiados começaram a surgir quando passávamos juntos pelas ruas históricas da cidade. As conversas sussurradas nas esquinas tornaram-se insuportáveis. O peso da realidade pressionava meu peito enquanto refletia sobre nossas escolhas. O amor poderia realmente superar os tabus? Precisávamos decidir entre continuar lutando contra o mundo ou nos afastar para preservar nossa paz interior. Naquela noite em particular, sentamos juntos à mesa da cozinha após um dia cansativo. A tensão era palpável quando ele disse:
precisamos conversar sobre nosso futuro. As palavras pairavam no ar como uma nuvem escura prestes a desabar. Ouvindo isso, meu coração disparou novamente, sabia que essa conversa poderia mudar tudo entre nós para sempre. E assim começamos a discutir não apenas nossos sentimentos, mas também as consequências do nosso amor em um mundo que não estava preparado para aceitá-lo. A decisão estava prestes a ser tomada, uma escolha entre amor e segurança, quando ouvi batidas na porta.